Imagina só, você chega ao consultório do Dr. Now esperando um atendimento cheio de paciência e apoio, mas se depara com um médico sem papas na língua, pronto para dar a verdade de forma bem direta. Na 10ª temporada de Quilos Mortais, Dr. Now não teve medo de soltar algumas verdades duras. E claro, os choques de realidade foram épicos. Entre momentos de decepção e surpresa que ninguém esperava, o médico teve que lidar com os pacientes que não estavam tão prontos para a mudança quanto pensavam. E teve até paciente que, acredite se quiser, nunca apareceu no consultório dele em Houston, deixando o Dr. Now totalmente frustrado. E olha só, se você achou interessante o tema do vídeo e quer uma parte 2, digite "Eu quero" aqui embaixo. Aproveite e já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! No episódio 12, vimos que Dolly Martinez tem uma relação complicada com a comida. Para ela, não é só uma necessidade básica, é tipo conforto ou uma razão para continuar vivendo. Eu mal posso esperar pela minha primeira mordida de alguma coisa que me fará esquecer todo o sofrimento da minha vida. A comida é mais do que só um prazer, é a minha razão de existir. Todo dia, enquanto prepara o café da manhã para sua amiga, ela se pega pensando que cozinhar para alguém é uma das poucas coisas que ainda traz alguma alegria na vida dela. Mas essa alegria vem com um preço bem alto. Aos 25 anos, Dolly pesa quase 270 quilos. O vício em comida já destruiu sua saúde, atrapalha seus relacionamentos e joga sua autoestima lá no chão. Minhas pernas mal aguentam o meu peso. E eu tenho que ser muito cuidadosa em cada movimento. E eu tenho que usar essa cânula nasal o tempo todo. Por mais cansada que esteja, ela sempre arruma um jeito para comer. E tudo porque a comida ainda é seu principal conforto. Na consulta com o Dr. Now, ele não enrola e vai direto ao ponto. O seu IMC está em 108. Você tem que perder 215 quilos e tem 25 anos. É, 25. Ok. Sabe qual é o peso normal para sua altura? Não. 54 quilos. A paciente concorda, mas o papo começa a ficar mais tenso quando ele percebe que a mãe dela, apesar de querer ajudar, acaba sendo permissiva com os hábitos ruins da filha. E, para piorar, Dolly tem um tipo de condição que faz o corpo acumular gordura em partes específicas, o que dificulta ainda mais a sua mobilidade e até sua respiração. Eu acho que é gordura na parte íntima. E quando fica sem lugares, o que acontece é que ele vai armazenar lá também. E você está lutando até para respirar agora. Mas Dolly, lidando com depressão e anos de maus hábitos, tem uma certa dificuldade em abrir mão do vício em comida. No retorno ao consultório, o resultado não é lá essas coisas, só 7 quilos perdidos. Dr. Now não esconde a decepção e pergunta o que deu de errado. Ela tenta justificar dizendo que tem dificuldades em controlar porções, embora tenha cortado pão, massas, açúcar e refrigerantes. O médico, já meio sem paciência, ouve Dolly perguntando se tem algum lugar onde pudesse ajudá-la a resistir às tentações. E é aí que ele solta o momento mais insano da consulta. Por que você precisa de alguém para fazer isso? Não pode depender dos outros para fazerem tudo por você. Tem que começar a assumir a responsabilidade por si mesma e fazer algumas coisas sozinha. Um tempo depois, Dolly volta ao consultório com a esperança de que dessa vez vai impressionar. Ela perdeu quase 13 quilos e se sente mais confiante. Mas a reação do Dr. Now é outra. Ele descobre que ela está morando no hotel com um novo noivo, um cara que ela conhece só há 6 semanas, e bancando tudo com o auxílio de invalidez que recebe do governo. Dr. Now, claro, perde a paciência de vez. Você saiu da casa da sua mãe e agora está morando no hotel com seu novo noivo que não tem emprego e você não tem emprego. Mas isso não parece uma situação saudável para você e sua falta de progresso mostra isso. Dolly sabe que ele está certo, mas ainda carrega o peso literal e figurado de todas as escolhas erradas que já fez. A batalha dela continua, mas o Dr. Now deixa claro que ou ela assume o controle, ou a vida dela vai seguir sendo um looping de autossabotagem. Lacey Buckingham sempre foi vista como uma pessoa super carinhosa. Rick, seu namorado, até brincava que ela era tipo um urso carinhoso, preocupada com todo mundo, menos consigo mesma. Só para se ter noção, ele ajudava a Lacey até nas tarefas mais íntimas, como ir ao banheiro fazer o número 2, e nunca reclamava. Para ele isso era amor de verdade, mas tinha uma coisa que Lacey amava ainda mais: a comida. Há 7 anos eu não consigo me limpar após ir ao banheiro. O meu namorado precisa fazer isso por mim. A Lacey me pede pra ir com ela no banheiro e às vezes eu ajudo ela a se limpar.
Com 36 anos e pesando 267 quilos, ela não escondia que a comida era o amor da sua vida. Lacey fazia cada refeição um evento, tipo preparar bacon com manteiga como se fosse um ritual. Mas, lá no fundo, ela sabia que a situação estava fora do controle. E foi então que ela decidiu encarar o temido Dr. Now. Na primeira consulta, a verdade veio na cara dura. Subir na balança foi um choque, mas ela ainda tentou se consolar dizendo que pelo menos não pesava mais. Só que o médico não deixou passar nada e foi direto ao ponto. O problema é que se sabe que está comendo muito carboidrato, por que não faz alguma coisa para mudar isso? A paciente, sem graça, não deu uma das melhores respostas. Eu meio que desisti de mim mesma. Sou preguiçosa. Ok. Depois de ouvir essa resposta, o Dr. Now lançou a pergunta que praticamente desmontou Lacey. Você tem algum objetivo na vida? Sim. Ela, por sua vez, respondeu que queria perder peso, melhorar a saúde e seu relacionamento com Rick. Então o médico mandou a bomba. Então a pergunta é, o que você vai fazer para conseguir isso? O silêncio dela foi tão pesado quanto a realidade que enfrentava. Apesar das palavras duras, o progresso de Lacey não vinha. Ela tentava justificar dizendo que estava ocupada, noiva e de mudança para Houston. Mas o Dr. Now não estava nem um pouco impressionado. Isso sem falar que ele até jogou na cara dela que já deveria ter perdido uns 45 quilos. A pressão começou a afetar até o seu namorado, que sempre foi compreensivo. Decepcionado, ele jogou a real. Então, se você tá mentindo pra mim, eu não tenho nenhum problema em pedir o anel de volta e dar um basta. Bem, a situação ficou ainda mais pesada quando, depois de uma briga feia, Rick decidiu largar Lacey no meio da estrada. Desesperada, ela teve que ligar para a polícia dizendo que estava sozinha em um posto de gasolina e morrendo de medo de ser abandonada. A cena parecia de um filme de drama. Enquanto esperava, um dos paramédicos percebeu o estado dela e decidiu ajudar. Ele levou Lacey para o hospital e a polícia resolveu a confusão. Mas a viagem para Houston, como era previsto, não aconteceu. Enfim, quando Lacey voltou ao consultório do Dr. Now, achando que tinha feito algum progresso, a balança contou outra história. O médico reforçou que mudar para Houston não seria a solução mágica que ela imaginava. Mesmo assim, Lacey insistiu na mudança, levando quase nada além de roupas e remédios. Era tudo ou nada. Dr. Now, no entanto, manteve sua postura firme. Mas se quiser continuar no programa, precisa perder pelo menos 23 quilos. Caso contrário, não importa se estará morando aqui, porque não vamos seguir em frente com a bariátrica até que faça isso. No fim das contas, a jornada de Lacey foi cheia de altos e baixos, com brigas, reconciliações e desafios que pareciam não ter fim. A frase mais marcante do Dr. Now continuava ecoando. Eu espero que ela acorde e dê os passos necessários para isso não acontecer, mas neste momento acho improvável. E, para Lacey, essa escolha ainda era a mais difícil de todas. Ryan, de 31 anos, travava uma batalha pesada contra a obesidade. Morador de Montana, ele pesa impressionantes 340 quilos e se sente um fracasso, principalmente por ainda morar com a mãe. A situação dele ficou tão grave que ele teve que ir parar no hospital, onde percebeu que a coisa estava bem feia. Ryan sente que está preso em um buraco sem fundo e não sabe como sair, e é nesse cenário que ele decide buscar a ajuda do Dr. Now. Na primeira consulta, feita por vídeo, Dr. Now não perde tempo. Ele logo solta que o IMC de Ryan é de 103, um número assustador que põe a vida dele em risco. A conversa esquenta rapidinho quando Ryan começa a tentar justificar seus hábitos alimentares e explicar o contexto de sua vida. Ele fala que se mudou para Montana para fugir das influências ruins do Oregon, mas o Dr. Now não engole a desculpa. O médico, sem rodeios, corta a conversa e manda. Seu IMC é de 103. Essa é uma condição muito perigosa para você. Você se mudou para Montana por causa de amigos, mas agora depois de 5 anos você não tem amigos, neva muito e você come por causa... Minha vida é muito mais difícil do que o senhor imagina. Já ouvi isso muitas vezes, mas esse não é o problema. O paciente, então, fala sobre seus sonhos. Perder peso, ser independente e não depender mais da mãe. Mas o Dr. Now não está interessado em sonhos vazios. Ele vai direto ao ponto e pergunta sobre a alimentação dele. Com isso, Ryan descreve tudo o que ele come o dia todo. Pizzas, sanduíches, ovos, salsichas, burritos no café da manhã, espaguetes e tacos. O médico, sem perder o ritmo, observa a quantidade absurda de comida e dá uma meta clara. Ryan precisa perder peso suficiente para ficar abaixo de 300 quilos em 2 meses. Se não conseguir, a cirurgia não será uma opção.
Aí vem o momento mais insano da história. Na consulta seguinte, Ryan chega e insiste que a balança está com defeito. Acho que eu não só consegui, como posso estar pesando menos do que isso hoje. Acho que a balança tá com defeito. Porque eu sei que eu perdi muito peso. Então isso não tá certo. Peso. Está com defeito ou você ainda está acima do limite de peso da balança? Vamos concordar em discordar, porque não parece que você perdeu muito peso desde a nossa última ligação. O médico, já sem paciência para desculpas, manda o paciente ir até Houston para fazer a pesagem certa e continuar o tratamento. Sem opção, Ryan promete que vai para Houston em 9 dias, mas a viagem acaba virando outro exemplo de como ele não consegue lidar com suas responsabilidades. Ele enfrenta atrasos com a mãe e o namorado dela, que deveriam acompanhá-lo. Mesmo assim, Ryan diz que vai com ou sem ajuda. Mas, com o tempo, ele simplesmente não aparece para a consulta. Dr. Now tenta ligar várias vezes, mas sem sucesso. Finalmente, depois de um bom tempo, a equipe consegue marcar uma chamada com ele. Na conversa, o paciente diz que estava ocupado com problemas familiares no Oregon, mas insiste que estava tudo indo bem. Dr. Now, sem engolir essa história, pergunta: O que está acontecendo com você? Estava falando sobre vir para Houston alguns meses atrás e não tivemos notícias suas. O que aconteceu? O paciente tenta dar mais desculpas, mas o médico não dá folga. Ele pergunta se Ryan tem seguido a rotina de exercícios, e como era de se imaginar, ele diz que sim. Como sempre, o Dr. Now pede provas e sugere uma videochamada para ver o progresso, mas Ryan continua adiando. Mais uma vez, Ryan tenta justificar seu comportamento, dizendo que está com dificuldades em casa e que a viagem até Houston não é fácil. Mas Dr. Now não cai nessa. Ele conclui que Ryan provavelmente não perdeu peso e, na verdade, deve ter ganhado mais. O Ryan tinha hora marcada comigo e não apareceu de novo. Marquei várias vezes para fazer chamadas de vídeo com o Ryan, mas ele nunca me atendeu. Parece que ele ainda está me evitando e brincando comigo. Nesse momento, não há mais nada que possamos fazer pelo Ryan. Esse momento é um exemplo perfeito de como o Dr. Now não tem espaço para desculpas. Ele é direto e confronta seus pacientes sem papas na língua, mesmo quando isso significa bater de frente com comportamentos autodestrutivos. Essa firmeza é uma das razões pelas quais ele consegue ajudar tantas pessoas. Mas, como vimos com Ryan, até o Dr. Now tem limites quando o paciente se recusa a mudar. Mas e aí? O que você achou desses momentos de sinceridade brutal do Dr. Now? E qual deles você acha que foi mais do que merecido? Comenta aqui embaixo. Olha só, se você gostou do vídeo e quer mais momentos como esse, deixe eu quero. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!